Me chamo Sandra Quirô, eu sou gaúcha, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ingressei no Ministério Público Federal no terceiro concurso público em 1976. Trabalhei inicialmente no Rio Grande do Sul, depois trabalhei em Belo Horizonte, voltei para o Rio Grande do Sul, trabalhei 10 anos no Rio de Janeiro e aí fui promovida a subprocuradora-geral por merecimento em 1997 e vim para Brasília. Eu já tinha trabalhado em Brasília em 1978, durante meio ano, antes de ir para Belo Horizonte. Naquela época, logicamente, a gente tinha muito menos recursos do que nós temos hoje no Ministério Público. E menos gente também, muito menos gente. Então, eu ingressei na área criminal, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, e aliás, eu acho que em todos os estados, a área criminal era mais pesada. Nós não éramos tão democráticos como nós somos atualmente, então quem entrava pegava a parte mais pesada. E eu fui diretamente para a área criminal. Depois, quando eu pedi minha remoção para Belo Horizonte, eu combinei com o procurador-geral da época, que era o Dr. Henrique Fonseca de Araújo, que eu ficaria 6 meses em Brasília, porque não havia vaga em Belo Horizonte. Eu ficaria, então, como procuradora, na época tinha um nome especial, mas enfim, não havia vaga. E continuei trabalhando na área criminal aqui em Brasília, junto ao extinto Tribunal Federal de Recursos, e depois, em Belo Horizonte, continuei também na área criminal. Aí, bom, eu me separei, voltei para o Rio Grande do Sul, e em 84 houve um grande concurso de juízes, e eu vi a possibilidade de sair da área criminal, porque até então eu já estava há muito tempo naquela área e um pouco assim afastada do resto. Então, saí da área criminal. Nós não tínhamos ainda naquela época ação civil pública, nada da... Enfim, nós fazíamos na área criminal a persecução penal e na área civil nós fazíamos a advocacia da União e pareceres em mandado de segurança. Era isso basicamente a nossa atividade. Então, em 84 eu saí, fui para a área civil, no Rio Grande do Sul. Aí eu assumi pela primeira vez o cargo de procuradora regional eleitoral no ano seguinte, fiquei até 88. Em 88 eu pedi remoção para o Rio de Janeiro, foi onde eu conheci inclusive o atual diretor da escola, Dr. Alcides Martins. E éramos colegas no Rio. E ele até me sucedeu na chefia da Procuradoria Regional da República, porque no Rio eu fui novamente procuradora regional eleitoral e depois procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. É que nesse tempo já havia sido promulgada a Lei Complementar 75, a nossa lei orgânica, né? E nós então já tínhamos procuradorias da República, procuradorias regionais, já havia uma divisão como é atualmente. Aí fiquei no Rio até 97, final de 97, fui promovida por merecimento a subprocuradora-geral. Aqui eu primeiro atuei numa equipe que havia eleitoral, uma equipe eleitoral chefiada pelo Dr. Paulo Campos. Posteriormente, trabalhei nos processos de competência originária junto ao procurador-geral, que era o Dr. Geraldo Brindeiro, e, por fim, fui atuar junto ao Supremo. Nessa época, o Dr. Brindeiro já tinha encaminhado o projeto
de criação da Escola Superior do Ministério Público da União, e ele foi aprovado e entrou, entrou em vigor, né, a criação da Escola Superior no ano 2000. Nessa ocasião, então, o Dr. Brindeiro fez uma seleção, quer dizer, ele pediu às pessoas que tivessem interesse de exercer cargos na escola, os procuradores dos 4 ramos do MPU, que se apresentassem seus currículos. Eu tinha sido concursada como professora auxiliar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tinha também um concurso no qual tirei primeiro lugar como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tinha lecionado no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, onde eu morei por algum tempo também, e no Rio de Janeiro, é claro, né? Então eu tinha uma grande experiência em escola e acabei sendo escolhida como a primeira diretora da Escola Superior do Ministério Público da União. A feição inicial da escola era uma diretora-geral, um diretor-geral, 4 diretores, perdão, um de cada ramo do MPU, e depois então vinham os outros cargos, né? Eu fiquei na escola de 2000 até 2004, em junho de 2004, porque nós decidimos que naquela primeira gestão que a gente começou sem ter sequer espaço físico, né? Nós só tínhamos vontade, muita vontade, com certeza, de fazer dar certo. Mas nós não tínhamos nem espaço físico e nós começamos a funcionar num gabinete de procurador da República aqui naquele prédio onde funcionava antigamente a Procuradoria-Geral. Hoje acho que ainda funciona a Procuradoria da República. Então nós entendemos, a direção, que precisaríamos de 4 anos, pelo menos, para poder instalar a escola, para poder fazer alguma coisa. Bom, eu lembro direitinho, naquela época do ano 2000, enfim, um pouco antes, né, de junho, lógico, eu estava no Rio, parte dos meus filhos ainda moravam no Rio, e eu recebi, era um domingo, eu estava caminhando na praia, e eu recebi um telefonema do Dr. Brindeiro, e ele me disse: você foi escolhida para ser a primeira diretora-geral. Bom, achei muito, sei lá, muito legal, um desafio sensacional, uma coisa que eu queria fazer realmente, eu queria que desse certo. Aí, dos outros diretores, porque tinha um diretor por ramo, nós tínhamos mais 2 mulheres. A diretora do ramo MPF era a atual desembargadora federal da 3ª Região, Consuelo Yoshida. A diretora do MPDFT era a doutora Arinda. Pelo MPT era um diretor, Dr. Johnson, e pelo MPM eu não recordo se inicialmente já era o Dr. Edmar, que depois ficou durante toda a minha gestão, ou se houve um anterior que depois saiu. Nós não tínhamos nada, não tínhamos nem espaço físico. Então, conseguimos uma sala nesse prédio onde funciona agora a Procuradoria da República, e onde funcionava a Procuradoria-Geral da República na época, uma sala de procurador para instalar a escola. Foi uma dificuldade enorme, né? Porque era muito pouco espaço físico. Mas a gente se acomodou, como deu. Nós tínhamos uma secretária de ensino e uma secretária de administração naquela época. Depois nós fizemos a primeira modificação, criando um secretário-geral e essas 2 secretarias subordinadas ao secretário ou secretária-geral, porque, na verdade, faltava alguém. O fato de nós temos 2 secretárias em áreas diferentes que se reportavam a mim, fazia com que isso às vezes criasse situações difíceis, né? E precisava ter um servidor, né, a quem elas se reportassem primeiro. Então, aos poucos, a gente foi mexendo naquela estrutura original da escola,
de maneira a torná-la mais viável, né? E eu lembro que eu visitei algumas escolas tradicionais de ministérios públicos. Lembro que tinha uma escola no Rio Grande do Norte, que depois eu acho que acabou, do Ministério Público Estadual, que era muito moderna, era uma escola muito interessante, na qual eu me inspirei até para quando nós conseguimos uma parte do prédio da antiga PGR para fazer aquela parte assim do saguão, das salas de aula, tal, porque eu achei que era uma escola que tinha bastante a ver com a ideia moderna da época de escola. Visitei a escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que era muito antiga e que era uma escola que já estava bem estruturada. Visitei também a escola da magistratura francesa. Então, claro, eu também tinha uma experiência grande como professora, isso me ajudou muito, né? Obviamente. E aí a gente foi fazendo, se fazendo conhecer. Na verdade foi isso. A primeira logomarca da escola foi feita por nós. Era aquela logomarca com 4, como se fossem hélices de avião e com as estrelinhas, né? Foi feita por nós mesmos, nós não contratamos ninguém para fazer. A gente, ao mesmo tempo, foi buscando assim, parcerias com universidades, porque nós tínhamos uma ideia também de transformar a escola, mais tarde, numa escola que não só ministrasse cursos de iniciação e vitaliciamento e outros cursos assim para servidores e procuradores. Eu lembro que a gente fez um curso de português com um colega que já faleceu, o Vicente Saraiva. Foi um curso bem interessante, mas nós tínhamos uma ideia de fazer pós-graduação, como era no Rio Grande do Sul, e para isso a gente tinha que fazer convênios com universidades, não é? Para poder realizar esses cursos, já que a gente não podia fazer enquanto a gente não fosse aceito no MEC. E começamos, ao mesmo tempo, a tratar dos nossos papéis no MEC. Nós fizemos, durante a minha gestão, 3 congressos internacionais de direito ambiental. E um grande congresso dos 4 ramos, foi ideia do Dr. Brindeiro, que foi quem nos escolheu, não é? Esse congresso dos 4 ramos, acho que foi o primeiro, ele foi em São Paulo. Na verdade, nos mostrou que os ramos tinham diversidades muito fortes, não é? Então ficou um congresso assim um pouco perdido, porque não havia assim um ponto em comum exatamente dos 4 ramos, a não ser o fato de eles serem do MPU. Mas houve esse congresso, e foi bem no início da escola. E depois fizemos então um congresso internacional de direito ambiental, junto com a Embaixada Francesa e com professores da Universidade de Limoges, que tem o maior centro de direito ambiental da Europa. Fizemos então um congresso no Rio de Janeiro, foi o primeiro, em 2001, eu acho. Fizemos em 2002 em Belém do Pará. Aliás, foi o melhor congresso, que teve mais gente, ele atraiu enfim, muitos estudantes, muitos profissionais. E fizemos um terceiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sempre em parceria com a Embaixada Francesa, que pagava a vinda dos professores franceses, não é? Os 2 primeiros eram professores da Universidade de Limoges, ou vinculados de alguma maneira, e no último, professores da Universidade de Paris. Bom, nesse meio tempo, a nossa salinha já estava assim minúscula. E aí eu me lembro que 2 colegas, o doutor Roberto Gurgel e o doutor Paulo de Tarso, nos cederam a sala dos seus assessores para a gente poder acomodar uma parte dos servidores da escola, porque a gente não tinha mais espaço de jeito nenhum. E aí foi inaugurada a Procuradoria-Geral, não é? E a ideia inicial era que nós ficássemos com todo o prédio.
Só que isso, logicamente, abriu os olhos de um monte de interessados e a saída para a gente não perder o prédio foi, então, dividir o prédio com a Procuradoria da República no Distrito Federal, que estava dividindo o prédio com a Procuradoria Regional, que também estava sem espaço. Então, nós ficamos com o térreo e o último andar, e eles ficaram os 2 andares do meio. Quer dizer, isso foi assim o início da nossa história, né? Eu acredito que a gente, dentro do que era possível naquele momento, a gente logrou obter os resultados que a gente pretendia, não é? Quer dizer, conseguimos um espaço físico, conseguimos tornar o nome da escola extremamente conhecido, não é? O nome, a logomarca. A gente tinha também uma revista que saía, eu acho que de 3 em 3 meses, Boletim Científico, se chamava Boletim Científico, e que continha artigos de membros dos 4 ramos, enfim, de pessoas ligadas aos 4 ramos do Ministério Público da União. Esse boletim saiu durante toda a nossa gestão e continuou nas gestões seguintes, não é? Fizemos alguns cursos para membros e funcionários, houve um curso de inglês jurídico até também, e os cursos de vitaliciamento, que no início eram bem mais curtos, porque o sonho do Dr. Brindeiro, na verdade, além da sede própria, era, como ele tinha feito o doutorado em Yale, era fazer, como é nos Estados Unidos, um prédio para acomodar os procuradores quando eles estivessem em Brasília fazendo cursos. E esse prédio seria junto à escola. Então, porque era um problema que a gente tinha que trazer os procuradores, como acredito que tem até hoje, né? E tinha que pagar estada e etc. Uma coisa que a gente inovou também, nós não pagávamos diárias nos eventos, nós pagávamos hotel, né, hospedagem, toda a hospedagem, café da manhã, almoço, janta, mas não pagávamos diária. E a gente queria justamente focar a escola no ensino, quer dizer, que a escola fosse sempre um estabelecimento de ensino. Então, a saída que nos pareceu melhor foi essa, né? Nós pagamos todas as despesas, mas quem for, eram escolhidos por sorteio, não é? Os professores normalmente eram escolhidos por currículos. Eu vejo que a escola está estabilizada, eu vejo que a escola é respeitada, que ela cresceu, que, enfim, realmente o que se objetivava com uma escola do Ministério Público da União ocorreu. Realmente foi conseguido ao longo dos tempos, com alguns percalços e tudo mais, mas se conseguiu, foi obtido. Então, isso me parece o grande ponto, não é, nesses anos todos. O que a gente vê, eu digo isso como uma pessoa que escreve, e que publica e que, enfim, escreve sobre direito ambiental, sobre direito do patrimônio cultural, que escreve sobre direito eleitoral. Cada vez mais se exige dos profissionais de direito uma especificação e, mais do que isso, um conhecimento atualizado, sempre atualizado, não é? Cada vez mais as pessoas entram preparadas, né? E se não entrarem preparadas, nós vamos ficar para trás. Nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho, não é? Em igualdade de condições, por melhor que nós sejamos, por melhores que nós sejamos, igualdade de condições com os advogados, por exemplo, que são geralmente a parte ex-adversa, né? Então, essa preparação contínua, para mim, é fundamental. E acho que a escola, acho que a ideia do Brindeiro, do Dr. Brindeiro, era essa, e acho que ele estava correto. Realmente, a escola precisa propiciar aos membros um contínuo aperfeiçoamento. Como é no Itamaraty, por exemplo, né? Um contínuo aperfeiçoamento, que os membros não tenham assim, aquela ideia de que a última vez que eles estudaram muito foi para passar no concurso, não. Eles vão ter que estudar muito a vida inteira.
como eu estudei, como muitos de nós estudaram. Isso é super importante, porque senão a gente vai ficar para trás e isso vai ser uma coisa muito complicada. Então eu acho que hoje esse papel da escola ele é tão importante quanto dos cursos de iniciação e vitaliciamento. É manter os membros sempre atualizados, sempre, cada vez mais, não é? Bom, eu acho que quem assume a diretoria da escola, assume porque gosta de ensinar, gosta de transmitir conhecimento, não é? Eu acho que isso é a primeira condição, não é? E principalmente quer que a escola, quer deixar o seu legado para a escola, quer que a escola acrescente alguma coisa durante a sua gestão. Então o que eu posso deixar assim como mensagem é exatamente isso, que esse entusiasmo que nos motivou na primeira gestão, quando a gente não tinha absolutamente nada a não ser vontade de dar certo, que ele continue sempre, que cada novo diretor reinvente a escola, porque isso é muito importante, não é? É preciso a gente se reinventar. Se a gente não se reinventar, a gente vai ficar para trás. E essa para mim é a grande motivação, que cada novo diretor deixe algo novo na escola e melhor. Eu acho que a gente está num mundo assim que tudo corre tão rapidamente, em que as coisas se alteram tão rapidamente, que se a gente não possibilitar, né, que os membros do Ministério Público da União acompanhem isso, nós vamos sair perdendo. A gente não vai ter condições de enfrentar, nem na parte criminal, nem no resto, não é? Os desafios que são colocados para a gente, né? E eu acho que esse é o papel da diretoria da escola. Um grande papel, aliás.